Meus amados, é um prazer, né, estar aqui mais uma vez com os irmãos. Já fazia algum tempo que a gente não vinha aqui por esses lados, por esta terra, mas é um prazer estar aqui com os irmãos e poder revê-los, né, e compartilhar da palavra do Senhor mais uma vez essa noite. Como ele falou no começo, estou ali acompanhado da minha esposa, né, Cristiane. Nosso filho Silas está em Garanhuns com a família. E temos ali também a irmã Denise e Aldo, que vieram conosco, estão nos acompanhando também neste dia. Nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Samuel, uma história bastante conhecida, mas que sempre nos ensina grandes lições. Nós vamos ler 1 Samuel, capítulo 1. Conta exatamente a história desse menino que leva o nome do livro, que se torna esse sacerdote da casa do Senhor. Samuel, 1 Samuel, capítulo 1. Diz assim: houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções desta a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizestes. E disse ela: acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu
e passado o devido tempo, teve um filho, a quem chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse ao seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: faze o que melhor te agrada. Fique até que o desmames. Tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que o desmamou. Havendo-se desmamado, levou-o consigo com um novilho de 3 anos, um éfa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Siló. Era um menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse Eli: ah, meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Porque por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que ele viver. Pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nesse momento nós estamos diante da Tua palavra, Sagradas Escrituras. Palavra que o Senhor nos deu para que possamos aprender da Tua vontade e da Tua verdade, para que possamos conhecer ao Senhor, possamos saber que o Senhor é Deus e que não há outro, e possamos assim Te adorar em espírito e em verdade. Que o Senhor, ó Pai, por meio do Teu Espírito, abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, que tenhamos de fato então compreensão das Tuas verdades, e que essas verdades aplicadas à nossa vida possam nos fazer adorar ao Senhor cada dia mais e mais, sendo gratos pelo cuidado do Senhor para conosco. Pedimos assim a Tua graça, Tua bênção, Teu cuidado, pedimos assim Tua direção, oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, estamos diante então desse texto da palavra do Senhor, uma história que, como dissemos, ela é conhecida, mas que ela sempre nos traz lições, sempre nos traz ensinamentos, e nós podemos aprender a cada dia com ela. E diante desse ano que vivemos, como o pastor Altino bem falou aqui no começo, embora tenha sido esse ano difícil, esse ano de crise, esse ano de dificuldade, também foi um ano em que a gente pôde ver a boa mão do Senhor cuidando de cada um de nós. E por isso estamos aqui num culto de gratidão, num momento de agradecimento ao Senhor pela vida da igreja e das sociedades internas que, com toda dificuldade, conseguiram fazer o seu trabalho, conseguiram seguir adiante, conseguiram romper as barreiras e conseguiram construir mesmo diante de toda essa adversidade. E aqui nós vemos uma senhora, uma serva do Senhor, que vivia então atribulada no seu coração. Diz que ela não comia, o seu semblante estava entristecido. Ana estava então amargurada de alma, angustiada de espírito, por conta da situação que ela vivia. E quando olhamos para esse texto, nós vemos que podemos aprender algumas lições para entendermos ou para sabermos o que fazer quando a tristeza invade o nosso coração. O que fazer quando a tristeza chega à nossa porta? O que fazer quando a dificuldade bate e quando nós não temos para onde correr, para onde fugir, e nós temos que enfrentar de fato aquela situação e aquela dificuldade, como foi com todos nós nesse ano? Nós imaginávamos, pelo menos eu imaginava, que isso seria coisa de 1 mês, 2, quando fecha a igreja lá no mês de março, a gente imagina, isso vai ser, sei lá, até o final de abril. No final de abril a gente abre de novo e vamos tocar a nossa vida adiante. Chegamos ao final de 2020, estamos iniciando 2021 já, daqui a uma semana estaremos já vivenciando 2021 e não temos ainda segurança quanto ao ano que vem, certezas quanto ao ano que vem. Porque se a nossa segurança, a nossa certeza não estiver de fato no Senhor, nós olhamos para o homem, nós olhamos para essa situação do mundo, nós olhamos para a ciência, para a tecnologia, e nós não encontramos uma solução.
nós não encontramos uma saída, nós não encontramos algo que de fato preencha o nosso coração e tranquilize a nossa alma e nos dê certeza com relação ao futuro. Quando a gente olha para a história do povo de Deus, conforme se encontra registrada aqui na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, nós vemos uma demonstração viva de que o Senhor, de fato, é aquele que triunfa na batalha, é aquele que é soberano sobre todas as coisas. As pessoas, os acontecimentos registrados nessas Sagradas Escrituras são parte daquilo que os teólogos chamam de história da salvação. Esse plano bondoso de Deus de enviar ao mundo o seu Filho para que nele nós tivéssemos vida, para que, sendo Ele o nosso Salvador, nós não morrêssemos nos nossos delitos e pecados, mas pudéssemos ter então uma vida eterna. Se a gente olha para o livro de Ruth, a gente vê que ele termina com o nome de Davi. E se a gente olha para 1 Samuel, nós vemos que ele conta a história dessa preparação bem-sucedida de Davi para reinar sobre Israel. A gente vê então Jesus Cristo nascendo da família de Davi. Agora há pouco estávamos comemorando o Natal e vimos os textos nas Escrituras Sagradas que mostram Jesus nascendo de Belém. Profecias antigas já dizendo que dessa cidade pequena, que não figurava entre as maiores ali de Judá, mas era dela que viria o Salvador, viria o Messias, da cidade de Davi, da cidade de Belém. Esses livros de Samuel, Reis, Crônicas, vão registrar uma porção de pecados, de fracassos do povo de Deus, de erros que foram cometidos, mas também vão nos lembrar que Deus está assentado no seu alto e sublime trono. Não há nada que possa tirar Deus dessa posição de soberano Senhor sobre todas as coisas. Ele prevalece sobre tudo e sobre todos. Ele é chamado do Senhor dos exércitos e os seus propósitos sempre serão cumpridos. O que nos chama a atenção no início desse livro é que Ana, ela despontou como uma mulher de fé. E mesmo em meio ao materialismo da sua época, mesmo em meio à ansiedade que tomava conta do seu coração, da sua alma, por ela não ter filhos e não poder assim cumprir aquilo que na tradição judaica era tão importante, uma mulher ser mãe de filhos, poder dar ao seu marido filhos. Mesmo vivendo nesse período difícil, nós encontramos Ana no templo, Ana indo a Siló, Ana entrando no lugar da adoração, Ana se colocando diante do Senhor, Ana então com o seu coração sendo derramado diante do Senhor, a sua persistência em orar, em buscar, em procurar a Deus, em colocar diante dele a sua aflição, que contrastam profundamente com a corrupção. Se a gente lembrar aqui, fala dos filhos de Eli, e se a gente vê a história dos filhos de Eli, a gente vê que vergonha os filhos de Eli provocaram ao seu pai, o sacerdote, e como eles são castigados pelo Senhor por conta do seu pecado. Era algo que estava tomando conta dessa liderança em Israel, principalmente dessa liderança sobre os filhos de Eli, uma corrupção naquela região, naquele lugar, até dentro da casa do Senhor. Mas Ana persiste na oração, persiste em buscar ao Senhor, desvia-se das provocações de Penina, que diz o texto aqui que constantemente a inflamava e ficava ali, zombando dela por ela não ter filhos. Ela então olha para o Senhor, ela busca o Senhor, ela confia no Senhor, ela coloca sua devoção determinada diante do Senhor, ela se humilha na presença do Senhor, reconhecendo que só Ele poderia então mudar a sua situação de vida. E observando tudo isso, nós vemos que isso não livrou Ana de viver uma vida ou de ter momentos difíceis na vida. Às vezes a gente pensa que a devoção ao Senhor, que a busca ao Senhor, que a leitura da palavra, que a oração vai de uma certa forma nos blindar dos problemas da vida. E que a gente vai ficar então protegido de tal forma que nada vai nos atingir e nada vai nos alcançar. E a gente vê que não é assim que a palavra de Deus nos ensina. O próprio Filho de Deus, o próprio Senhor Jesus, diz que no mundo nós teríamos aflições.
mas nós deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então a Bíblia não nos garante ou não nos dá uma blindagem com relação aos sofrimentos. Nós, crentes, servos do Senhor, mesmo vivendo em oração, em leitura da palavra, mesmo frequentando a casa de Deus, nós não estamos isentos de sofrer com a Covid-19, de sermos enfermados por essa doença e até de morrermos por conta dessa enfermidade. Mas mesmo em meio a toda essa enfermidade, nós podemos continuar em paz, tranquilos, e podemos fazer como Ana, colocar diante do Senhor a nossa oração, colocar diante do Senhor toda essa situação. Então, o que fazer quando a tristeza, quando a dificuldade chega e invade o nosso coração? Se a gente for procurar para dicas, por exemplo, na internet, jogarmos lá no Pai Google, e formos ouvir lá os seus conselhos, a gente vai ouvir coisas como essas. Eu coloquei lá, fiz a pesquisa lá, o que fazer quando a tristeza invade o coração? E aí veio coisas como essa assim: busque entender a tristeza, ela pode ser sua amiga. Depois, busque ouvir suas emoções, a tristeza rouba a energia do indivíduo. Terceiro, busque agradecer mais. Quarto, busque prazer. Quinto, busque autoconhecimento. Em nenhum momento diz, busque ao Senhor, procure o Senhor, faça como Ana, se coloque diante de Deus. Os conselhos que a gente ouve, as palavras que a gente ouve do mundo, não vão nos levar à presença de Deus. Por isso precisamos da igreja, por isso precisamos da casa de Deus, por isso precisamos de pastores, de líderes que nos conduzam nesse caminho, que nos apontem esse caminho, que nos façam olhar novamente para a Bíblia, para as Escrituras e nos façam enxergar a verdade. A primeira lição que nós podemos aprender, então, a agir ou como agir quando chega esse momento de dificuldade, de luta, de tristeza, nós devemos então nos levantar e ir à presença de Deus. Se a gente olhar o versículo 10 desse texto que nós lemos, diz: levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Então, ela estava amargurada, ela estava vivendo um momento difícil na vida, era um momento de angústia, de luta, de dor. Mas qual é a atitude dela diante dessa situação? Ela se levanta e vai à presença do Senhor. Parece que a nossa atitude é ao contrário. Quando as coisas apertam, a primeira coisa que a gente faz é deixar de vir à igreja. Qualquer coisa serve como desculpa para a gente deixar de vir à igreja. Qualquer motivo para nós é um motivo relevante para a gente justificar a nossa falta nos cultos, e na nossa participação na igreja. Qualquer coisa que aconteça, qualquer dificuldade que se levante, a gente pensa logo em deixar primeiro a igreja. E amados, nós ficamos imaginando que não deve ter sido fácil para aquela mulher, vivenciar toda aquela situação. Ela recebia essas provocações, essas humilhações que eram constantes. Era olhada com desprezo pelas outras mulheres da sua sociedade. Socialmente ela era uma mulher desprezada, colocada de lado, porque ela não tinha esse conceito social de uma mulher que poderia dar filhos ao seu marido. A sua vida pessoal era marcada então por esse desespero de não ter filhos. Será que ela sentia quando ela olhava para a Penina, quando ela via a Penina ali dando filhos, quando mais um ano Penina aparecia grávida, mais um filho seria dado ao seu esposo Eucana, e ela ali sem poder dar a ele os seus filhos. E a palavra diz que ela chorava e não comia. O versículo 7 diz que a atitude de Ana, o sentimento de Ana, leva a Ana a ficar tão entristecida com tudo isso, que ela apenas chorava e não comia. De tão triste que era a sua situação. Quando o profeta se aproxima dela e pergunta, ela diz: é porque eu estou amargurada de alma, eu estou triste de espírito, minha vida, meus sentimentos estão pesados. E ela então está ali colocando tudo diante do Senhor. A palavra do Senhor no Salmo 77
versículos 1 e 2, nos ensina a elevar a Deus a nossa voz, clamar ao Senhor. Ele diz: elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não cessam. A minha alma recusa a consolar-se. Então, clamar a Deus, ir ao Senhor, procurar o Senhor, buscar a orientação de Deus, é aquilo que nós devemos fazer. Ana não conseguia mais nem gritar, nem clamar. Ana não conseguia mais nem dizer em alta voz aquilo que ela sentia. O texto diz que ela apenas mexia com os lábios, e Eli até acha isso estranho e pensa que ela estava embriagada. Mas ela diz: é porque eu não consigo mais nem falar. Eu estou tão angustiada, minha alma está tão pesada que eu não consigo mais nem expressar isso em alta voz. Eu apenas coloco isso diante do Senhor, e o Senhor sabe do sofrimento que está no meu coração. Mas apesar de tanto sofrimento, ela se levanta e vai à presença do Senhor. Ela se levanta e ela busca o consolo do Senhor. Ela se levanta e procura o Senhor. O nome Ana significa cheia de graça. E essa mulher, sem dúvida, estava cheia da graça do Senhor. Tinha que lidar com todos esses problemas, mas sabia que na presença do Senhor ela encontraria então aquilo que ela tanto desejava: consolo para a sua alma, a segurança para o seu coração. Ana sabia que somente o Senhor poderia fazer algo diferente e podia dar a ela filhos, como deu a Sara, como deu a Raquel. Sem dúvida, essas experiências que Ana deve ter escutado quando ouvia da palavra do Senhor devem ter animado o coração dela, e ela sabia que podia então glorificar o nome do Senhor com a sua vida. O Senhor pode pedir, não pode permitir que nós tenhamos decepções. O Senhor pode permitir que passemos por situações difíceis. O Senhor pode deixar que nós nos sintamos inaptos, inferiores diante de outras pessoas, como ela se sentia diante de Penina, porque via aquela mulher tendo filhos e ela não podia. Mas Ele faz tudo isso, Ele permite tudo isso, para que assim nós possamos continuar fazendo e realizando a sua vontade, e sabendo que dependemos em todas as coisas do Senhor, que nós não temos em nós mesmos força nenhuma para fazer nada, para mudar situação alguma na nossa vida, a não ser buscando a orientação e a direção do Senhor. Só Ele vai poder então nos dar uma direção, nos dar uma orientação, nos conduzir por um novo caminho, nos apontar um caminho que é caminho de vida e não de morte. Só Ele pode mudar as situações. E nós devemos então fazer como a Bíblia nos ensina: levantar e ir até ao Senhor, colocar diante dele as nossas circunstâncias, as nossas mágoas, e esperar nele, esperar somente dele. Mas olhando para o texto, a gente vê que quando a tristeza tenta invadir o nosso coração, tenta tomar conta, quando vem o desânimo, quando vem as lutas, as provações, nós, além de levantarmos e irmos até a presença do Senhor, nós podemos também pedir a solução do problema para a glória dele. Para a glória dele. Ana não estava pedindo um filho, querendo algo para que ela pudesse agora olhar para a sua rival e dizer: olha aí, eu também tenho filhos. Eu não sou nada disso que você está falando. Mas ela pede pensando na glória de Deus. E que exemplo de oração nós temos nessa mulher? Uma oração que nasce de uma tristeza, de um sofrimento, mas que apesar dos seus sentimentos, ela derrama a sua alma diante do Senhor. Ela faz essa oração que envolveu submissão, porque ela se apresenta ao Senhor, reconhecendo a incapacidade que ela tem. Como serva, ela se dispõe a fazer tudo aquilo que o Senhor quisesse dela, e a sua oração inclui sacrifício, porque ela diz: se o Senhor me der aquilo que eu estou pedindo, eu vou devolver ao Senhor.
eu não quero para mim, eu quero para a glória do Senhor. Se o Senhor me der um filho, esse filho vai ser dedicado por toda a vida ao Senhor. Eu vou consagrá-lo ao Senhor, eu vou devolvê-lo ao Senhor. Ele vai então servir ao Senhor por toda a sua vida. E é possível que essa oração estivesse sendo feita como um tipo de barganha, aí Ana dizendo: olha, se o Senhor me der, eu devolvo. Então vamos fazer aqui um acordo. O Senhor me dá o filho, eu fico satisfeita, eu devolvo o filho para o Senhor fica satisfeito, e aí está tudo bem. Vamos fazer aqui um negócio, vamos aqui fazer uma barganha. Quando nós olhamos para o texto, nós vemos que não. Ana não estava fazendo barganha com o Senhor. Ana não estava interessada em negociar com Deus, para dizer: olha, o Senhor me dá aquilo, que eu te dou aquilo outro. O Senhor me dá um emprego bom, que eu te dou um dinheirinho lá na igreja, eu dou uma oferta boa lá. O pastor estava falando, estava precisando de algo aqui na igreja, então se o Senhor me der esse dinheiro, eu vou lá e compro aquilo que o pastor está precisando. Não é esse tipo de oração que está sendo feita aqui. Ter um filho removeria sim a sua desgraça, poderia colocar fim nessa perseguição da sua rival, poderia, mas ela não estava aqui pedindo um filho pensando em si mesma, ou no benefício próprio, ou no ganho pessoal. Ela faz essa oração, ela faz esse pedido a Deus com o propósito de que o nome do Senhor fosse glorificado, de que Deus pudesse ser honrado com a vida daquele menino. Ela mostra a sua dedicação ao Senhor, ela mostra a sua vontade de fazer aquilo que agrada ao Senhor, de fazer a obra do Senhor. Ela pede que o Senhor não apenas lembre dela, mas que passe a agir em seu favor. E a palavra diz, para que nós pensemos sobre as nossas orações e comparemos aquilo que temos feito com aquilo que Ana fez. Lá no livro de Tiago, capítulo 4, versículos 2 a 3. Cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos próprios prazeres. Ana não pede para o seu próprio prazer, mas ela pede para a glória de Deus. E foi isso que fez a oração ser respondida. Não é porque Ana tinha mais fé do que as outras mulheres da sua época. Não é porque Ana ia todos os dias à igreja, todos os anos, ao templo com o seu marido, e ali oferecia sacrifícios ao Senhor. Não é porque Ana faz uma barganha com Deus, mas é porque ela estava fazendo tudo pensando na glória do Senhor. Ela estava colocando a sua vida à disposição de Deus. Se a gente olha o verso 24 desse texto que nós lemos, diz: havendo desmamado, levou-o consigo com um novilho de 3 anos, um éfa de farinha, um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Siló. Era um menino ainda muito criança. Ela cumpre o voto que ela fez, ela cumpre a palavra que ela havia dito. Se fosse apenas para a sua satisfação pessoal, se fosse apenas para uma competição com a outra mulher, com a sua rival Penina, que zombava dela, o Senhor com certeza não teria concedido a ela esse menino, porque esse menino não seria para a glória de Deus, seria para a vergonha do Evangelho, porque iríamos ter 2 mulheres ali brigando, competindo, discutindo, uma tentando ser melhor do que a outra, uma tentando ser mais importante do que a outra, uma tentando mostrar que tinha mais do que a outra. Isso não engrandeceria o nome do Senhor, mas ela devolve esse menino ao Senhor. A palavra de Deus também vai nos dizer que esse Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O apóstolo Paulo diz isso lá na carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 20. E muito mais do que Ana havia pedido, o Senhor fez. Se a gente olha o capítulo seguinte, capítulo 2,
o versículo 21 desse capítulo 2, a gente vai encontrar o seguinte: abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Ela pediu um menino. Deus deu a ela, além de Samuel, mais 3 filhos e 2 filhas. 6 filhos. E o menino Samuel continuava lá, diante do Senhor, crescendo na presença do Senhor, como Ana havia prometido, como Ana havia falado ao Senhor, que assim seria se ele desse a ela esse menino. Amados, se nós acreditarmos em Deus de fato, se nós buscarmos a vontade de Deus de fato, se nós olharmos para esse momento que nós estamos vivenciando, com toda essa situação de pandemia e toda essa dificuldade que se abateu sobre a igreja, sobre a nossa sociedade, a gente vai ver que precisamos rever as nossas orações. Temos orado pensando na glória de Deus, temos orado de fato pensando no nome do Senhor, ou nós estamos pensando em nós mesmos? Como lemos lá em Tiago, estamos pedindo para esbanjar nos nossos próprios prazeres. O que nós temos pedido a Deus? Qual a solução que de fato nós queremos para esse problema? Como temos aproveitado essa situação que se colocou diante de nós? Se aquilo que pedimos não for para a glória de Deus, nós não vamos conseguir, Ele não vai nos dar. E se conseguirmos, não será bom, será algo que vai nos trazer muito mais prejuízo do que a gente pensa que vai ter, ou não vai nos trazer o benefício que a gente espera que terá recebendo aquilo. Assim como Ana, as nossas orações devem ter esse propósito, de glorificar o nome de Deus. Então, quando estamos vivendo esse momento de crise, de tristeza, de angústia no coração, devemos buscar ao Senhor, ir à casa do Senhor, ir à presença do Senhor. Devemos então orar, mas orar pedindo para a glória do nome dEle, para que Ele seja exaltado, e também devemos esperar confiantemente o tempo de Deus. É no tempo do Senhor, na hora do Senhor, no dia do Senhor, que as coisas então acontecem em resposta às nossas orações. Se a gente olha o versículo 18 desse texto de 1 Samuel, capítulo 1, quando conta a história de Ana, diz assim: e disse ela, acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Deus ali naquele momento imediato já muda o semblante de Ana, já dá a Ana essa confiança e essa segurança que só Ele pode nos dar, mas a gente vê que não é exatamente naquele mesmo momento, não é, que Ana já sai dali do templo grávida pelo Espírito Santo. Eles terminam o que tinham de fazer ali em Siló, eles retornam para sua casa, e aí depois, já lá na casa, é que eles então vão ter aquele bebê, é que ela então vai receber essa graça do Senhor. Ela aprendeu a esperar e a confiar no Senhor. Ela ainda não tinha recebido, ela ainda não tinha visto o menino, mas ela já estava diferente. Ela já não estava mais sem querer comer, a sua alma já não estava mais abatida, agora ela já tinha contentamento, agora ela já comia, agora ela já estava confiante na palavra de Deus. Ela estava triste e magoada quando o sacerdote diz, vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu, mas imediatamente o seu rosto muda e agora ela volta a sorrir e ela volta então a buscar ao Senhor. Salmo 37 nos diz para descansar no Senhor, esperar nele. Ele é a nossa rocha, a nossa salvação. Acabamos de cantar agora há pouco, o último cântico que cantamos fala dessa segurança que nós temos no Senhor, Ele como essa nossa rocha segura, esse lugar onde nós podemos descansar, onde nós podemos trazer a nossa alma para o alívio do Senhor.
A gente olha para Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 15, versículo 13, ele diz assim: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Qualquer esperança, então, que nós tivermos, se não for no Senhor, se não for em Deus, ela é falsa, ela é passageira, ela é ilusória. Mas se nós estivermos de fato confiando no Senhor, esperando no Senhor, teremos então essa segurança da vida e da vida eterna. A palavra nos diz algo maravilhoso sobre aquilo que Ana pediu diante do Senhor. E diz assim: lembrou-se dela o Senhor. Ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho, a quem chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Ela pediu e Deus a ouviu. O Senhor não esqueceu a oração de Ana. E quando Eucana e Ana apresentaram o filho ao Senhor, Ana lembrou ao sacerdote: olha, eu sou aquela mulher, que estava aqui chorando, angustiada de alma, porque não tinha filhos. E o Senhor usou aquele sacerdote para dizer a ela: vá em paz, descanse, espera o tempo do Senhor. Deus tem ouvido a tua oração, a tua oração vai ser respondida, aguarda, confia, descansa. O texto não registra se Eli lembrou de Ana, mas se Eli vai dizer: eu lembro, eu sei quem você é, eu me lembro da sua oração e do seu pedido. Não, mas nós vemos que isso não é o mais importante. O mais importante não era se o sacerdote lembrava, mas é o texto dizer que Deus não se esqueceu da oração de Ana. Deus não desamparou a sua serva. Deus não esqueceu daquilo que havia prometido dar a ela. E nós podemos então ter essa segurança e essa confiança no Senhor. Para nós então, a reflexão seria a seguinte: será que temos aprendido, com todas essas dificuldades que temos vivido, com toda essa mudança que houve nas nossas vidas, será que nós temos aprendido a confiar de fato no Senhor? Quando fazemos as nossas orações, nós estamos de fato descansando no Senhor. Parece que às vezes nós queremos tudo de forma muito rápida, instantânea. A nossa geração atual é essa geração das coisas muito rápidas. Tudo é num clique, e tudo está ali diante dos seus olhos. Mas a gente precisa aprender a esperar esse tempo de Deus, a aguardar o momento do Senhor. Quando pensamos em Samuel ungindo Davi se tornando rei e Deus prometendo que de Davi viria o Messias, e ele vem de Belém, nós vemos que a Escritura vai dizer que ele vem na plenitude dos tempos, no tempo certo de Deus, no momento preparado por Deus, para que tudo aquilo acontecesse e que o seu filho viesse e assumisse a forma humana para morrer em nosso lugar. Então que o Senhor nos ajude a entender a sua verdade, a esperar no Senhor. Não são poucos os casos relatados na Bíblia de mulheres desfavorecidas que estavam ali aparentemente fora da graça de Deus ou sem desfrutar da graça de Deus, mas que Deus vai ali e muda a história daquelas mulheres. Assim como Ana, nós podemos lembrar de algumas, como Sara, a esposa de Abraão, que também era estéril, e Deus promete dar a ela um filho. Rebeca, esposa de Isaac, Raquel, a esposa de Jacó, a esposa de Manoá, Isabel, esposa de Zacarias, que vai ter lá o João Batista. Então a gente vê que são muitos casos. Mas o que é interessante é a gente ver que isso não significa que Deus está obrigado a fazer o mesmo conosco. Às vezes a gente pensa que porque existem esses casos na Bíblia e a gente lê e vê que Deus agiu assim com essas pessoas, parece que a gente acha então que Deus vai ter que agir da mesma forma conosco. E que se eu orar, Deus vai ter que me dar do mesmo jeito, como deu a Ana, como deu a Rebeca, a Sara, como deu a Raquel, como deu a Isabel.
a gente acha, então Deus vai ter que responder a minha oração também, né, do jeito que eu pedi, como Ele fez com Ana. E o texto não está nos dizendo isso, que se nós orarmos com fé, Deus vai fazer aquilo que pedimos. Mas Ele está nos apresentando um Deus em quem nós podemos confiar. Um Deus que está conosco em toda e qualquer circunstância. Um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Um Deus que jamais nos abandona. Um Deus que não está alheio a tudo que está acontecendo conosco. Um Deus que nos dá, assim, a maior de todas as bênçãos, a graça de recebermos o seu Filho Jesus em nosso coração como Senhor e Salvador e de desfrutarmos da presença dEle por todos os dias. Samuel cresceu e fez aquilo que Deus havia determinado, que Deus havia dito que ele faria. Ele se torna o último juiz de Israel, ele se torna um excelente e talentoso profeta, ele se torna um sacerdote que ungiu o primeiro rei de Israel. Mas nada disso é mais importante do que o cuidado de Deus com a vida de Ana e com a vida de Samuel. Nada disso teria valor algum se Deus não estivesse com eles, se não fosse a boa mão do Senhor com eles, cuidando deles, dirigindo a vida deles. Então, diante das dificuldades, diante da angústia, diante das lutas, diante dos momentos difíceis, quando a tristeza chega, quando ela bate no nosso coração, quando as angústias nos atacam, nós devemos pôr em prática essas lições que aprendemos da palavra de Deus. Nós devemos nos levantar e ir até a presença do Senhor para derramar diante dele o nosso coração. Nós devemos orar, mas orar pensando na glória de Deus, não num benefício próprio, não numa bênção pessoal, mas na glória de Deus. E devemos então descansar no Senhor e esperar, sabendo que o tempo é dele, a vontade soberana é dele, e nós só podemos então ser gratos a ele pelo cuidado que ele tem tido para conosco. E Deus assim nos abençoe. Amém.